Você sabia que no Evangelho e nas cartas de Paulo, que faz parte dos Evangelhos, o Evangelho é tudo que saiu da boca de Jesus, tá? O que veio de Paulo, Marcos, Lucas, João, tudo que Jesus falou, eles apenas repetiram as mesmas palavras para passar um entendimento para as pessoas sobre o Pai verdadeiro, o Pai das luzes, onde não há trevas nenhuma nele, onde ele não há mudança nem sombra de variação. Você imaginaria um Deus como? Eu tenho a certeza de que todas as pessoas imaginam um Deus, só por ele ter esse título, como se ele fosse totalmente autoritário e que você teria medo dele, de questioná-lo ou fazer algum tipo de pergunta para ele, porque você tem no seu pensamento, que colocaram isso em você, que o Pai, o Deus que Jesus veio nos apresentar, ele não é maligno em momento nenhum, ele é trevoso, ele vai te escutar, ele vai te entender, e ele não é o Deus que a religião prega, ele não é o Deus do Velho Testamento que é sincronizado com o de Jesus, não é de maneira nenhuma. Vou dar um exemplo. Jesus, ele usava muito a palavra Pai, Abba. Você vê no Evangelho a corrupção, onde eles trocam esse Abba muitas vezes por Deus, Deus, Deus. E Deus é uma palavra plural, já está em plural. Ou seja, qual é o plural de Deus que já está em plural? Deuses. Você falando Deus ou deuses, você já está falando plural. De vários deuses ou entidades. E isso é para, de alguma maneira, te corromper. Agora, Pai é um só. Você só tem um Pai espiritual. O Pai que está no céu. O Pai das luzes, que ninguém nunca ouviu sua voz. Nunca ouviu sua voz. E nunca ouviram. Porque ele é luz inacessível aos homens. Ou seja, pessoal, muitas vezes no Velho Testamento você encontra a palavra Senhor. Mas esse Senhor é o demônio. Porque ele quer ser autoritário. Senhor não é um chefe. Não é uma autoridade. Não é alguém mais velho do que você ou mais poderoso e sábio do que você. Senhor. Quando você fala Senhor para outra pessoa, você está falando isso em forma de respeito a essa pessoa. Mas quando se trata do Velho Testamento, você está falando com uma entidade maligna. Que ele requer esse tipo de adoração. Esse Senhor. Porque ele fala que ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus da guerra. Pô, se ele tem um exército, ele é o quê? E nessa aí tem os efeitos colaterais, que são as mortes causadas pela guerra. Né? Já no Evangelho é pai, é uma intimidade de família. É como se a gente tivesse saído desse próprio pai. Entendeu? Na forma espiritual que eu estou dizendo, tá? Então você vê, cara, que o pai, ele vai te castigar, ele vai te pôr de castigo, mas é passageiro. Você vai passar por aquilo e logo depois você vai ser feliz de novo, vai aprender que você errou ali em alguma coisa. Ele não vai te matar, porque ele é seu pai, entendeu? Eu não tô falando dos pais que uma ou outra aí no mundo faz alguma besteira com o filho. Eu tô falando de Deus. É esse termo, infelizmente, que a gente tem que usar. Eu tô falando do Pai das luzes, tá? O Pai das luzes, ele não é esse ser maligno do Velho Testamento, é só você ler o Evangelho. Ele não te pede sacrifício. Jesus, ele fala, quem não ama, não conhece o Pai, porque o Pai é amor. Tem uma parábola de Jesus que você volta, o filho, ele sai, pede tudo que ele tem, vai embora. Gasta tudo com coisa errada, depois ele fala, não, eu vou voltar pro meu pai e vou falar pro meu pai que pelo menos eu quero ser um trabalhador dele. Eu não sou nem mais digno de ser filho do meu pai mais. Mas eu vou falar, pai, eu errei, eu só quero ser alguma coisa, eu quero ser um trabalhador daqui, só pra eu ter o que comer, algo assim na parábola, tá? E o filho, ele volta, o pai faz uma festa pra ele. Ele fala que o filho estava perdido, mas foi encontrado. Entendeu? Então não é o pai que faz nada com você. É você que pegou o que era seu do seu pai, foi embora, tá passando nessa merda dessa vida aí sozinho sem pai, e o pai tá esperando você voltar. Você tá entendendo? Que a culpa nunca foi dele? Agora, no Velho Testamento, toda vez a culpa é do demônio. Porque o demônio tenta você, e no Evangelho o pai não tenta. O demônio, além de tentar você no Velho Testamento, ele é tentado, entendeu? Ele é tentado 10 vezes. Ele volta atrás, o pai não volta atrás. Por que o pai não volta atrás? Se o pai ele sabe que ele já não volta atrás, por que ele mandaria você embora? Vou dar um exemplo. Vai embora, meu filho. Ele não volta atrás. Se ele não volta atrás, como é que ele vai chegar e falar assim, vem de volta pra mim, meu filho? Ele vai implorar pra você, como é que ele vai fazer isso? Então o pai, ó, ele sabe de todas as coisas, não é à toa que ele tem os atributos mais fodásticos, né? Que é a onisciência, a onipotência e a onipresença. Ele tá em todos os lugares, sabe de todas as coisas e tem poder que nem eu sei do que ele é capaz. Se ele tem isso tudo, se ele tem isso tudo, e além de habitar em luz inacessível aos homens, ser tão grandioso assim, por que você fica num Deus pequeno do Velho Testamento? Que é um Deus que precisa aparecer, precisa falar com as pessoas, e só manda fazer coisa errada no Velho Testamento. Por quê? Entendeu? Outra coisa, cara, que tá mudado nas escrituras, inclusive no Evangelho, é a palavra servo. No Velho Testamento a palavra servo é comum. O demônio fala, o meu servo Moisés, o meu servo Abraão, servo é escravo. Jesus no Evangelho ele fala, eu já não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu, tudo que aprendi do meu pai, eu compartilho com vocês. Não é à toa que ele falava, o meu reino não é desse mundo. O evangelho do reino será pregado, porque o reino dele não é desse mundo e o evangelho do reino será pregado. Ele veio aqui e trouxe com ele o que ele aprendeu no reino dele, onde estava o pai. Então o evangelho não é deste mundo. Mas infelizmente este mundo corrompeu o evangelho. Porque toda vez que está Deus, era para estar pai. Toda vez que está servo no evangelho, era para estar amigo, irmão. Então no Velho Testamento, o servo é comum. O Senhor é comum. No evangelho, Deus não gosta nem de ser chamado de Deus, porque é algo tenebroso. Você teria medo dele. Agora, pai já é um filho e o pai. É uma intimidade. É uma intimidade de família, entendeu? Porque o pai do espiritual fez você, que é espiritual também. Agora, se você não acredita que você é espiritual, como é que seu corpo se movimenta?